Vamos em frente, estamos aquecendo os motores e agora a gente começa, né, a colocar a mão na massa. A gente entra nesse tópico visão científica, né, sobre os resultados e a gente começa falando sobre os planos e ações. Dispensa apresentação, a gente já falou muito sobre esse mestre Richard Wiseman, né? E o ponto é o seguinte: ele conduziu 2 grandes estudos envolvendo mais de 5.000 pessoas sobre a psicologia da motivação. Para que você tenha uma noção, as metas, né, que envolviam essas 5.000 pessoas eram metas diversas que essas pessoas tinham. Algumas tinham a meta de perder peso, outras de conquistar novas qualificações, começar um novo relacionamento, parar de fumar, praticar atividade física regular, investir uma nova carreira, entre dezenas e dezenas de outras metas. O estudo é extremamente abrangente, tá? Embora a maioria estivesse confiante, no final desse projeto, apenas 10% atingiram suas metas, ou seja, de 5.000, apenas 10%, que era justamente o que eles queriam identificar o que dava certo e o que não dava certo. Os pesquisadores avaliaram minuciosamente, detalhadamente, né, quais técnicas foram usadas que deram certo e quais não deram certo. O que você vai acompanhar nessa pesquisa inicialmente, né, e virão outras que vão completar, essa já é fundamental, é esplêndida, é o seguinte: que técnicas que de fato foram comprovadas cientificamente que dão certo, o que é balela, né, que inventaram, é achismo, não, mas não foi provado. Então é o seguinte: não importa qual seja a sua meta, o seu objetivo, como a gente falou, deu alguns exemplos aqui, né? Essas técnicas com certeza são as que funcionam, ok? Então vamos lá. Primeiro parte do plano, né, é traçar um plano passo a passo. Então você precisa traçar um plano passo a passo. Essas pessoas, né, os 10% que atingiram as suas metas finais, independente se a meta era perder peso, se era ter uma promoção, se era conseguir um novo relacionamento, parar de fumar, praticar de atividade física, não importa. Essas pessoas traçaram um plano passo a passo, ou seja, dividir metas e submetas de forma concreta, mensurável, com prazos, né, fazendo esse passo a passo, tá? Isso afasta o medo de uma grande mudança. Exemplo de um novo emprego, por exemplo, que eles pegaram dentro da pesquisa. Os bem-sucedidos, eles inseriram metas de reescrever o currículo na primeira semana e se candidatar a um novo emprego a cada 2 semanas pelos 6 meses seguintes. Então eles definiram um plano. Olha, eu vou escrever reescrever o meu currículo na próxima semana. A cada 2 semanas eu vou a cada 2 semanas, na verdade, eu vou me candidatar a esse novo emprego e eu vou fazer isso por 6 meses, nos 6 meses seguintes, tá? Aproveitar mais a vida. Então, tinha pessoas que tinham essa meta. Então, teve sucesso quem explicou que pretendia dedicar 2 noites por semana aos amigos e visitar um país diferente por ano. Ele criou uma meta lá e diz o seguinte: ó, eu tenho que visitar na semana, durante 2 noites, eu tenho que visitar os meus amigos. Então, quem criou esse plano, né, foram justamente apenas 10% dos 5.000 que conseguiram chegar. Quem tinha um plano conseguiu chegar, quem não tinha, não conseguiu. Você deve estabelecer uma meta anual. Aí eu acrescento a esse grande estudo, não era necessário, tá? Mas eu tomo a liberdade de acrescentar alguns pontos de outros autores que são, né, grandes mestres. Você deve estabelecer uma meta anual como parte do seu objetivo de vida, tá? Esse é Napoleão Hill, a gente já apresentou durante o programa. Anote os resultados que pretende atingir e os passos que o levarão até esse resultado, né? Outro mestre que eu já dispensa a apresentação, Stephen Covey. Então, o primeiro ponto é traçar um plano passo a passo, tá? Segundo plano do que você tem que fazer, você tem que deixar as
você tem que deixar públicas as suas metas. Fábio, explica melhor, vamos lá. As pessoas têm maior probabilidade de honrar seus projetos e suas promessas caso eles se tornem públicos. É isso mesmo que você está escutando. Em um estudo realizado pelos psicólogos sociais, eles pediram que estudantes estimassem o tamanho de linhas que lhe eram mostradas. Olha que curioso. Eles fizeram isso de formas diferentes. Então, parte dos participantes, eles estimavam lá o tamanho das linhas de forma individual, eles estavam sozinhos, mentalmente, tá? Ou seja, eles não escreviam isso apenas na cabeça, eles estimavam lá X centímetros, X metros, ok. Um outro grupo, ele fazia isso de forma individual também, não envolvia outras pessoas, só que ele fazia isso escrevendo, era uma lousa, e depois ele apagava, sem nenhuma pessoa ver, mas ele escreveu lá e apagou, não tinha testemunha. Um terceiro grupo de participantes, ele fazia isso de forma pública, não era mais individual, ele fazia a sua estimativa pública e não escrevia, ele não documentava isso, mas ele falou isso e tinham pessoas que escutaram qual foi a estimativa dele. E por último, tinha um outro grupo com vários participantes que, além de fazer isso de forma pública, ou seja, ele estimava e várias outras pessoas viram o que ele falou, ele escrevia também publicamente, aquilo ficava documentado publicamente, tá? E eles receberam informações que suas estimativas estavam erradas e tiveram a chance de mudá-las. Olha que incrível! Os que haviam publicamente registrado suas opiniões foram os que mais decididamente se recusaram a alterá-las. Ou seja, existe um efeito cerebral muito forte de você tornar alguma coisa pública, especialmente se além de público você escreveu aquilo. Por quê? Porque palavras vão ao vento, É mais difícil provar. Então, o seu cérebro funciona nesse contexto e é o que esse estudo apresenta. Um outro exemplo sobre deixar as metas públicas é o seguinte: em um estudo sobre AIDS em escolas locais, os pesquisadores fizeram com que os participantes preenchessem um formulário afirmando que queriam participar. E eles não precisavam preencher um formulário que não queriam participar. 74% dos que compareceram, eles vieram desse grupo que publicamente, e de forma escrita, concordaram em participar. Ou seja, quando você faz algum compromisso público, especialmente ainda se for escrito, você tem uma tendência gigantesca a se comprometer e avançar para cumprir aquele objetivo, tá? Outros estudos em situações completamente diferentes apontaram resultados muito parecidos, tá? Então, por exemplo, processo judicial onde os jurados expressavam a opinião levantando a mão publicamente ou em voto secreto, mesma coisa, os jurados não mudavam em geral de opinião quando eles faziam, expressavam a sua opinião de forma pública, então, e não de forma de voto secreto. Ok. E o terceiro passo é o seguinte: as pessoas que conseguiram atingir suas metas, elas tinham esse terceiro passo. Elas imaginavam as coisas boas que aconteceriam lá no futuro, que acontecerão no futuro. Acontecerão no futuro, tá? Então, elas tinham uma lista objetiva sobre como a vida deveria ser melhor após atingir a meta. Os mal-sucedidos, eles focavam os aspectos negativos atuais, se não conseguisse superar a meta. Então era bem distinto as pessoas que conseguiram chegar, que é esse número muito pequeno, 10%, das que não conseguiram. E as que conseguiram imaginavam as coisas boas que acontecerão no futuro, Comemorar as pequenas vitórias em direção à meta. Esse é um outro tópico que foi provado em outras tantas pesquisas, A gente vai apresentar algumas aqui da importância. Então é o seguinte: os bem-sucedidos, eles se programavam para que suas metas tivessem alguma recompensa, tá? Há indícios
científicos consistentes de que a experiência subjetiva do esforço, como você se sente quando se esforça, pode mudar e de fato muda quando, por exemplo, o esforço é recompensado de alguma maneira. Nós vamos entrar depois no tópico de hábito. Eu nem precisava acrescentar nessa pesquisa, mas eu trouxe aqui um pouco de outra fenomenal cientista, que é a Angela Duckworth. Os prêmios podem ser qualquer coisa que você goste. Pode ser um simples doce, um sapato, roupa nova, um aparelho eletrônico que você queria, um livro, um jantar qualquer, uma massagem. Você vai entender mais detalhadamente quando a gente entrar no tópico lá na frente do programa, no tópico de hábito. Ou seja, você deve comemorar as pequenas vitórias que aconteceram em direção à meta. Essas mini recompensas, elas te impulsionam em direção ao resultado final. Um quinto e último ponto dentro do que fazer, né, que essas pessoas bem-sucedidas, lembra lá do tamanho do estudo, essas 5.000 pessoas que participaram, com metas completamente diferentes que elas possuíam na vida. O quinto ponto era registrar o andamento, tá? Então, assim, tornar o plano, o progresso, os benefícios e as recompensas o mais concreto possível, escrevendo, né, digitando ou desenhando. Então, quando você registra o andamento, né, do seu plano, você tem uma chance infinitamente maior de atingir o seu objetivo. Então, nesse momento, a gente apresentou aqui 5 grandes estratégias, né, que foram usadas nesses 2 estudos gigantescos envolvendo 5.000 pessoas, onde foi analisado o que é que as 10% apenas dessas pessoas, ou seja, 500 pessoas, tinham feito para atingir os seus objetivos, que eram diversos. Mas tem um outro ponto interessante que esse estudo acabou acompanhando. A gente falou do que você tem que fazer, mas o que você não tem que fazer, né? Ou seja, o que você não tem que focar, o que não vai ajudar na sua questão de foco e de produtividade, de você atingir um objetivo, tá? Então vamos lá. Dentro do que não fazer, uma das coisas é fantasiar, né? Sem ações, sem plano, sem acompanhamento. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui, tá? Em um estudo que foi conduzido pela Universidade da Califórnia, tá? Por cientistas da Universidade da Califórnia, alguns alunos tiveram que se dedicar alguns minutos do dia a visualizar a si mesmos conseguindo uma nota alta num importante exame que aconteceria em alguns dias. Outro grupo, que serviu de controle, ele seguiu a vida normalmente. Então, os cientistas fizeram esses 2 grupos, um vida normal e o outro ele ficou visualizando ali eles terem conseguido uma nota alta. Eles pediram que eles formassem uma imagem clara e que imaginassem o quanto se sentiriam maravilhosamente bem. Os pesquisadores acompanharam quantas horas de estudo e depois as notas finais. Embora fossem poucos minutos de visualização, os estudantes estudaram menos horas e tiraram notas mais baixas, ou seja, eles tinham visualizado eles tirando uma super nota, mas no fundo eles estudaram menos e tiraram notas mais baixas. Ou seja, o que esse estudo prova? Existem muitos outros experimentos, né, que evidenciam que apenas visualizar sem ações, sem você colocar um plano, sem ter um acompanhamento, isso não traz resultado. Lembre-se, porque a gente vai ter um tópico na frente no programa chamado visualização. Nós não estamos falando, em hipótese nenhuma, e esse estudo também, que visualizar não traz resultado. Nós estamos falando que, e esse estudo diz que visualizar sem um plano, sem acompanhamento, né, sem ações, não traz resultado, tá? Vários outros estudos em temas diversos apresentaram a mesma coisa. Então, estudos que envolviam mulheres obesas, relacionamentos amorosos, né, empregos dos sonhos, a mesma coisa, tá? Então, a Gabriele Orgen, né, que é uma psicóloga, uma acadêmica, psicóloga alemã, ela é professora de psicologia na Universidade de Nova York,
tá? E na Universidade de Hamburgo. Suas pesquisas se concentram em como as pessoas pensam sobre o futuro e como isso afeta a cognição, a emoção e o comportamento. Tá? Suas pesquisas mostram que entregar-se a visões de futuro positivos sem definir como chegar lá, justamente que é o plano, né? Gera a sensação positiva no curto prazo, mas decepção no longo prazo. Então, várias pesquisas diferentes que eu tomei a liberdade de incluir dentro desse tópico, mostrando, né, que só fantasiar você não deve fazer. Se basear apenas na força de vontade, você também é um segundo tópico do que você não deve fazer. Tentar suprimir pensamentos, pensar nas coisas ruins que acontecerão se você não atingir a meta, né? Me motivar focando em alguém que admiro, numa celebridade ou num líder. Todas as pessoas, né, que tentaram usar essas técnicas, elas não, desses 2 estudos gigantescos, né, conduzido por esse fenomenal cientista, mostraram que isso não funciona. Ok? Nós passamos por um momento bem importante que envolve a busca aí, de resultados, independente de quais resultados. O estudo é um estudo respeitadíssimo, tá? E a gente viu o que fazer e o que não fazer aí dentro de planos e ações. Lembrando que esse aqui ainda é inicial. Nós vamos juntar dentro do programa, tá? Inúmeros estudos e vamos compilar o que há, né, de mais moderno, o que há de mais comprovado em tudo que já foi publicado, e nós vamos entregar, além desse, não pensa só que é esse não que a gente falou dos passos ali, nós vamos entregar um plano passo a passo ainda dentro do programa para que você de fato possa entender, né, e possa executar esse plano. Então, nesse momento, a gente acabou de apresentar esse tópico plano e ações. A gente apresentou, né, ou seja, toda essa pesquisa, e a gente está finalizando esse tópico. E a gente faz então uma pausa rápida e eu já te encontro, como sempre, na próxima aula.